Amém? Eu quero dizer para os irmãos, o pastor falou aí, já tinha anunciado com o decorrer da semana qual será o nosso próximo tema da escola bíblica. Quero dizer para você o seguinte: não fique com medo, porque a gente tem o medo do fim, né? O fim nos assusta, a morte nos assusta, o final nos assusta, porque nós não fomos programados para o fim, nós fomos programados por uma eternidade. Mas não fique com medo, venha estudar conosco. Para você, a nossa intenção é o quê? É passar conhecimento, para você ter o conhecimento, porque não tem jeito, mesmo que eu tenha medo, você tenha medo, eu não goste, você não goste, o fim acontecerá. Isso aí não tem como nós fugirmos disso. Então, venha estudar conosco, que eu tenho certeza que, assim como foi muito valioso esse estudo acerca da vida do apóstolo Paulo, será muito valioso também o estudo acerca do fim dos tempos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, por gentileza. Nós vamos ler dois textos. Um está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 até o 8, e o outro está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 1 até o verso 11. Como o pastor falou aí sobre o jantar das famílias, no culto de mais tarde, nós traremos para os irmãos a data certinho, como é que vai funcionar, tudo certinho, para a gente já poder se programar e fazer uma bela festa de confraternização, onde o nome do Senhor possa ser exaltado. Nós vamos estudar hoje a última lição da nossa revista, você que tem a revista, lição número 13. O tema da nossa lição é a gloriosa esperança do apóstolo. Então vamos ler o primeiro texto, que se encontra em 2 Timóteo 4, versos 6 até o 8. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O outro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros,
e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Até aí. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. E se você lembrar, se você esteve aqui semana passada e você acompanhou o nosso estudo, nós, semana passada, tratamos da coragem que o apóstolo Paulo tinha diante da morte. A morte é um tema que, para muitas pessoas, é um tema assustador. É um tema que traz e causa muitas vezes um pânico. Mas por que Paulo tinha toda essa coragem em relação à morte? Coragem no que eu digo no sentido assim, não estou dizendo para você que Paulo queria morrer, mas porque ele tinha essa tranquilidade de se morresse, porque ele tinha uma esperança de que algo muito mais glorioso o esperava depois que ele morresse. Eu quero ler dois textos aqui com os irmãos. Um está em 2 Coríntios, você que gosta de anotar aí, 2 Coríntios 5:8, que diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O outro texto está em Filipenses 1:23, que diz assim: ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, para muitas pessoas, a morte, deixar este mundo, é assustador. Mas Paulo tinha uma certeza de que quando ele morresse aqui fisicamente, algo incomparavelmente melhor iria acontecer e aconteceria na vida dele, assim como acontecerá com cada um de nós aqui. Uma coisa é certa para mim e para você: ou pelo arrebatamento ou pela morte, um dia a nossa validade acaba aqui nessa terra. Não tem como nós fugirmos disso. Nós não sabemos quando. Uns vão ser um tempo maior, outros um tempo menor, mas um dia todos nós não estaremos mais aqui nesta terra. E o apóstolo, e tem uma coisa aqui na revista que eu achei bacana, que eu acredito que na de vocês não tenha, mas na nossa aqui de professor tem, que eu quero ler para vocês. Todo verdadeiro cristão tem uma esperança latente em sua caminhada com Cristo no mundo, o dia do encontro com seu Senhor. O apóstolo Paulo cultivava diariamente essa esperança, seu desejo de estar com Cristo para sempre. Isso precisa ser a motivação da minha vida e da sua vida cristã. Um dia eu vou estar com o meu Criador. Eu e você temos aqui nesta terra muitos desejos, muitos sonhos. Alguns querem casar, outros querem ver os filhos casarem, outros querem ver os seus netos nascerem, outros querem conquistar a sua casa, o seu carro, a sua independência financeira. Nada disso é ilícito, mas nenhuma dessas coisas pode ser mais desejável para mim e para você do que o fato de nós contemplarmos um dia a presença do nosso Senhor. E Paulo tinha isso, como depois que Paulo teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, Paulo não olhou mais para trás. Paulo decidiu viver o Evangelho de maneira integral em sua vida, porque ele tinha certeza e acreditava que, passando por tudo que ele passasse, e Paulo não passou por pouca coisa, meus irmãos, na vida dele, de coisas negativas, prisão, foi preso, foi julgado, foi açoitado,
tudo que você possa imaginar, mas ele tinha certeza que isso tudo valia a pena, porque ele tinha a esperança de que um dia algo inevitavelmente e indescritivelmente melhor aconteceria na vida dele, como aconteceu, e ele hoje está lá com o nosso Senhor. Na introdução da lição, ela diz aqui, a última lição desse trimestre mostra que nós não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Nós teremos sofrimentos, teremos tribulações, teremos situações que vão nos desestimular, situações que irão muitas vezes nos desanimar, sim, mas isso não pode fazer com que eu e você percamos a esperança do céu. O céu é um lugar real. O céu é um lugar que está esperando aqueles separados para o Senhor. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eu e você, em nome de Jesus, estaremos no céu com Cristo Jesus. E eu e você não podemos perder essa esperança, por sofrimento seja ele qual for, falta de dinheiro, é problema na família, problema no casamento, problema na faculdade, problema no trabalho, problema na escola. Meu irmão, se nós deixarmos nos abater pelos problemas, nós não vamos viver, porque nós temos problema todo dia, um nível maior para alguns, um nível menor para outros. Às vezes o que para mim é um problemão, para você é um probleminho, o que para você é um problemão, para mim é um probleminha, mas nós temos problemas para resolver todo dia, e estes problemas não podem afastar a nossa esperança do céu. Ele continua dizendo aqui, essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. Se eu e você não temos a esperança de que Cristo morreu por mim e por você, para me dar a vida eterna, para te dar a vida eterna, para um dia nós estarmos com Ele no céu, nós estamos perdendo tempo no Evangelho. Para nós o Evangelho é só para dar uma satisfação para a sociedade, dizer, olha lá, ele vai para a igreja, ela vai para a igreja, olha como é que eles são uma bênção, como é que ele é uma bênção, como é que ela é uma bênção. O Evangelho para mim e para você precisa ser a certeza de que é melhor para mim e para você viver no Evangelho, viver com Cristo, porque um dia, se eu for fiel, viver com Ele, entreguei minha vida para Ele, acredito nele, creio nele, ando junto com Ele, creio nos mandamentos e faço o que Ele manda, um dia eu estarei no céu com Ele para toda uma eternidade. Esta esperança que o apóstolo Paulo tinha precisa ser a minha e a sua esperança também, de que um dia nós estaremos com Ele no céu. Com Ele, o Senhor Jesus. No ponto 1, ele diz aqui, a consciência de Paulo diante da morte. E ele, dentro desse tópico, ele fala sobre 3 tópicos. Tópico 1, uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo em tudo o que fez sentir que o tempo de sua partida estava próximo. Neste sentido, o apóstolo Paulo viu seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Uma hora nós vamos encontrar com o Senhor, seja pelo arrebatamento da igreja, ou seja pela minha morte física e pela sua morte física. E olha só que bacana, a consciência que Paulo tinha de padecer pelo nome do Senhor não permitia ter medo ou frustração diante da morte.
Por que muitas pessoas hoje têm medo e têm às vezes muitas frustrações com o Evangelho? Porque muitas pessoas vendem um Evangelho barato e fácil. Eu não estou dizendo para você que é impossível viver no Evangelho, mas viver com Jesus, viver para Jesus, não é fácil. Por quê? Porque tem a parte em que eu tenho que negar as minhas vontades para que o Senhor faça na minha vida as vontades dele. E a maioria das pessoas não querem abrir mão das suas vontades e dos seus controles, e do controle da sua vida, e entregar o controle da sua vida para Cristo, para que Ele faça a sua vontade. E isso gera nas pessoas medo, frustração e incerteza. Isso vai gerando nas pessoas medo, frustração e incerteza. E as pessoas começam a ter medo de morrer. O que mais de terrível pode acontecer aqui nessa terra comigo, com você? Eu e você fecharmos os olhos aqui agora e morrer. Não tem nada mais terrível que possa acontecer, humanamente falando, comigo e com você. Mas eu e você, cristãos de verdade, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, crentes na palavra do Senhor Jesus, nós sabemos que no momento que nós fecharmos o olho aqui, pum! Se você de fato tem certeza da sua salvação, você sabe que você fechou o olho aqui, você apareceu lá diante do Senhor. Você estará com Ele. Você voltará para Ele e gozará de uma vida eterna com Ele. Então a minha morte e a sua morte, assim como Paulo acreditava, nós precisamos acreditar que ela é um sacrifício, uma oferta de sacrifício ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Ele fala aqui no tópico 2, combati o bom combate. Quando Paulo fala que combateu o bom combate, irmãos, ele estava fazendo uma análise da sua trajetória, uma análise daquilo que ele tinha passado. Ele combateu o bom combate desde quando Paulo teve um encontro com Cristo indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte. Muitas experiências ocorreram em sua vida, assim como muitas experiências ocorreram em minha vida e na sua vida após nós entregarmos a nossa vida para Cristo. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. E aqui está a diferença, muitas vezes, da vida daqueles que foram apóstolos, daqueles que foram discípulos, para mim e para você. Duas coisas me chamam a atenção. Ele diz aqui, é notória a total entrega. E depois ele diz, de fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Total, de coração, tudo, todas as forças, todos os dons, todos os talentos. Eu não quero aqui com isso dizer, irmãos, que você precisa e eu preciso passar 100% do tempo da igreja, porque passar 100% do tempo da igreja também não é garantia de que eu e você estamos 100% vivendo o Evangelho, mas é viver 100% o Evangelho em integridade, ser uma nova criatura, cada dia estar tentando melhorar. Somos perfeitos? Claro que não somos. Não somos perfeitos como pai, não somos perfeitos como mãe, não somos perfeitos como filhos, não somos maridos perfeitos, não somos esposas perfeitas, não somos ovelhas perfeitas, mas nós precisamos estar caminhando para uma melhora. Nós precisamos que cada vez que a gente vai caminhando no combate, a gente vai melhorando, e a gente só vai melhorar se a gente entregar totalmente a nossa vida. Totalmente. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Cristo,
em Damasco, ele fez uma conversão na sua vida, ele mudou completamente a direção daquilo que ele vivia. Ele deixou de ser conhecido como o perseguidor e ele passou a ser o perseguido por amor do Evangelho. Ele deixou de perseguir aqueles que eram na época conhecidos como os do caminho, ele deixou de perseguir aqueles que seguiam a Cristo para passar a ser perseguido por amor de Cristo e perseguir aquelas pessoas que não conheciam a Cristo para levar até elas Cristo e a esperança de que existia um porvir depois que as pessoas morressem. Você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo recuar. Você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo reclamar. Você que está acompanhando a leitura do Novo Testamento que nós estamos fazendo em 180 dias, você viu no livro de Atos dos Apóstolos que muitas vezes o pessoal falava assim: Paulo, mas se você for para Jerusalém, o pessoal está fazendo lá um movimento para te prender, para te açoitar, para te matar. Não vai não, rapaz, se esconde aqui, porque senão vão te pegar. Não, eu vou lá, eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar de Jesus, eu vou apresentar de Jesus para aquelas pessoas, e se eu tiver que morrer, eu estou pronto para morrer por amor do meu Cristo. Isso é que era a certeza da esperança, meus irmãos, do porvir. E muitas pessoas hoje, assim como o apóstolo Paulo, mundo afora, muitos missionários, muitas pessoas nos lugares aí onde as igrejas são perseguidas e nós não tem a liberdade que nós temos para pregar o Evangelho aqui no nosso país. Muitas pessoas estão morrendo por amor de Cristo, por não negar a Cristo, pela esperança de um porvir que existe depois que nós deixarmos esta terra. Eu vi uma publicação no Instagram, não sei se os irmãos viram, na África. Lá na África, por conta dessa situação toda da pandemia, as igrejas ficaram fechadas 2 anos, completamente fechadas. E aí eu vi um vídeo um dia que liberaram a igreja, abriram as portas da igreja, a igreja tinha um monte de portas assim, tipo na nossa lateral aqui, como se eles estivessem entrando daqui da rodovia, né? Tinha um monte de portas assim. Eles entraram na igreja, irmãos, fazendo a maior festa, pulando, gritando de alegria, sentando, pegando as cadeiras, na maior alegria de que eles estavam podendo voltar publicamente a adorar o seu Deus. E aqui nós muitas vezes temos a oportunidade de adorar a Deus e negligenciamos por um jogo de futebol, por um encontro, por um churrasco, por um encontro com amigos, por várias situações, e nós deixamos de adorar o nosso Deus e depois dizemos que Ele é prioridade na nossa vida. Tópico 3. Gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Foi o texto que nós lemos em 2 Coríntios 5:8. E partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:13. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus, e estamos nas mãos do justo juiz. Meus irmãos, tudo que você faz para o Senhor não é vão.
Tudo que você faz para o Senhor, no dia em que nós fomos receber o nosso galardão, você pode ter certeza que isso será levado em conta. Isso não deve ser, só por conta disso, a motivação para que nós façamos a obra do Senhor. Qual é a motivação para que nós façamos a obra do Senhor? Como o pastor falou aqui, eu espero que o mundo não acabe domingo que vem, porque nós temos aí muitas pessoas ainda a serem alcançadas para Cristo. Muitas pessoas ainda que precisam ouvir do Evangelho. Muitas pessoas ainda que precisam ouvir o testemunho de que o Senhor é bom. De que as pessoas precisam entregar a sua vida para Ele antes que Ele volte. De que as pessoas precisam entregar a sua vida para Ele para ter uma vida eterna. Porque a eternidade, meus irmãos, ela é real e ela tem dois lados. Ou você vai estar com Deus, ou você vai estar longe de Deus. É igualzinho aqui na terra. Você escolhe estar com Deus e você escolhe estar longe de Deus. A sua escolha aqui, a nossa escolha aqui vai determinar o porvir. Se eu escolher aqui andar longe de Deus, o meu porvir vai ser longe de Deus. Se eu escolher andar aqui com Deus, o meu porvir vai ser com Deus. Então, nós precisamos cada dia mais estar na presença do Senhor. No item 2 ele fala aqui, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Eu vou ler algumas coisas aqui, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque nós vamos estudar com certeza isso de maneira mais profunda no próximo tema que nós vamos falar, que é sobre o fim dos tempos. Mas ele fala aqui, sobre a volta do Senhor, no tópico 1, dentro do item 1, dentro do tópico 2. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo Jesus. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, da volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Se tem uma coisa que é certa, Jesus volta. Eu não gosto muito, irmãos, respeito, mas eu não gosto muito da expressão Jesus voltará. Porque Jesus voltará dá uma ideia de, voltará um dia. Jesus volta, é fato. Eu não sei quando, você não sabe quando, ninguém sabe quando, mas Ele volta. Isso é fato. Isso é imutável. As pessoas podem não acreditar, mas Ele volta. Uma hora, um dia, que nós não sabemos qual, nem os anjos sabem, Ele volta. Pronto. Jesus volta. E nós precisamos estar preparados. No tópico 2 ele diz assim, as duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A Bíblia diz isso para nós e nós vamos com certeza estudar isso aí no próximo trimestre. Mas eu quero ler aqui rapidinho algumas coisas. Ele fala aqui, a primeira apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a noiva, com a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, você vai mostrar lá, você vai ver lá. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Esta fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os salvos. Os salvos estarão com o Senhor. Entretanto, na segunda vinda do Senhor, todo olho verá. Apocalipse 1:7. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Nesta ocasião,
Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo o falso profeta e o diabo, para implantar o reino milenar. Apocalipse 19, dos versículos 11 e 16, perdão. Então a vinda de Cristo, irmãos, acontecerá em duas fases. A primeira fase, o Senhor irá arrebatar a igreja. Deixa eu ler aqui um outro ponto para a gente falar. 3. Sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado a grande tribulação. A igreja do nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Então, a primeira vinda do Senhor, no arrebatamento, o Senhor tirará os santos desta terra. Nós vamos, como eu disse, nós vamos estudar isso depois mais detalhadamente. Nós já estudamos isso aqui algumas vezes na igreja, alguns irmãos já ouviram sobre isso. Você que ainda tem muitas dúvidas e não conhece, venha estudar conosco sobre o fim dos tempos. A igreja será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 9, 19 e 20. Este ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar na volta do Senhor. Meus irmãos, existem várias interpretações sobre isso, mas só para a gente rapidamente aqui falar, para mim, a que eu acho que é mais, não vou dizer que é certa, né? Porque nós não temos como afirmar 100%, mas creio eu que o Senhor, dentro da sua infinita misericórdia, antes de que aconteça a grande tribulação, acontecerá o arrebatamento dos santos. O Senhor encontrará com a sua noiva nos ares, tirará os santos desta terra. Acontecerá um período da grande tribulação. Aqueles que ficaram aqui, que ficaram aí em cima do muro, ainda ficaram meio na dúvida, ainda terão uma chance, bem mais difícil. Perseguição, governo do anticristo, falso profeta, toda aquela situação que muitos de nós aqui já ouvimos. Vai ainda ter uma chance de, na segunda volta do Senhor, quando o Senhor voltará para derrotar falso profeta, o anticristo, jogar no lago de fogo e enxofre, essas pessoas ainda terão uma segunda chance de estar com o Senhor. Eu não sei você, mas eu prefiro ir na primeira chamada. Cada um tem o seu. Eu prefiro ir na primeira chamada, igual prova, né? Na minha época, não sei agora o que se fala assim, antigamente quando a gente perdia a prova, a gente fazia a prova de segunda chamada, né? Aí a prova de segunda chamada era pior, que você fazia sozinho, era uma prova diferente, e talvez fosse mais matéria, aquela situação toda. Eu prefiro estar na primeira chamada. Aconselho a todos que também façam de tudo para estar na primeira chamada, que eu acho que vai ser melhor. Mas existem algumas pessoas que gostam de viver perigosamente, gostam de adrenalina, e algumas pessoas vão querer estar na segunda chamada. Tópico 3, ele fala aí, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. O item 1 dentro desse tópico, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois da ressurreição. Não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor.
Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor há de voltar. Meus irmãos, nós temos que viver como se o Senhor fosse voltar hoje. Ele não voltou hoje, a gente tem que viver como se ele fosse voltar amanhã, e assim sucessivamente. Eu vi uma outra publicação, se eu não me engano, é Rodrigo Silva o nome dele, eu não vou gravar agora o nome dele, é um pastor, um teólogo, um moreno, os irmãos devem conhecer, deve ter. Arqueólogo, né? Acho que é Rodrigo Silva, se eu não me engano. Ele disse que um discípulo de um rabino perguntou pro líder dele, pro rabino dele: mestre, Senhor, quando que eu tenho que entregar, quando que eu devo entregar a minha vida para o Senhor, a minha vida para Deus, a minha vida para o Deus Supremo? Aí ele falou assim: no último dia da sua vida. Aí ele falou assim: mas eu não sei quando é o último dia da minha vida, eu não sei quando eu vou morrer. Então faça isso todo dia. Entregue a sua vida todo dia. Todo dia. Todo dia. A gente não faz, muitas pessoas aí não fazem renovação de voto no casamento, faz renovação com o Senhor todo dia. Senhor, estou aqui de novo, hein? Tamo junto. Vamos lá. Vamos continuar caminhando. A gente precisa viver vigilante, meu irmão, porque o texto diz para mim e para você que a volta do Senhor será como a vinda de um ladrão. Não que o Senhor é um ladrão, mas a volta do Senhor será como a vinda. O ladrão, ele não te avisa. Você está aqui, você vai entrar no carro, você olha para um lado, você olha para o outro, você olha assim, a rua está escura. Quando você encosta a chave no carro, o cara aparece atrás de você aqui. O cara apareceu do nada. Do nada. Você sai de casa, olha para um lado, olha para o outro, abre o portão, sai do carro. Quando você sai com o carro, tem 3 camaradas. Do nada. Assim vai ser a vinda do Senhor. Quando eu e você menos esperarmos, pum, aconteceu. Vai ser mais rápido do que um piscar de olhos. Não vai dar nem para a gente mencionar. Então, eu e você precisamos vigiar e o todo tempo. Esqueça aí a previsão que vai acabar em 2030, 2020, 2000 não sei quanto. Nós precisamos viver a cada dia como se esse dia fosse o último e esse dia fosse o dia da volta do Senhor ou o dia do meu encontro com o Senhor através da minha morte. Tópico 2, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor volta. Não por acaso em Atos 1:11 há esta gloriosa promessa: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viestes ir. Assim como para o céu um dia Jesus foi, assim um dia Jesus volta. Você pode ter essa certeza, queridos. Ele vai voltar. Eu posso não estar mais aqui, posso ter morrido já, estar lá com Ele, mas é certo, Jesus volta. 3. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo do Espírito Santo com evidência de falar em línguas deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar esta promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará, como diz, mas eu prefiro dizer: Jesus em breve volta. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Eu e você precisamos viver cada dia como se fosse o último. Ah, mas eu escuto há 50 anos, igual o pastor sempre fala aqui, nasceu no Evangelho, já há mais de 50 anos. Desde que ele nasceu, ele escuta: Jesus volta. Mas ele volta, irmãos. Ele vai voltar.
A gente não sabe o tempo, ele vai voltar. E por que a gente recorrentemente fala e lembra que ele vai voltar? Porque nós precisamos estar preparados para a volta dele. Porque depois que ele voltar, não tem como voltar atrás. Aí você vai ter que passar um períodozinho aí bom da grande tribulação, um negócio aí bacana, para você ter uma segunda chance. De novo, nós vamos esmiuçar isso depois aí no fim dos tempos, e você vai ver que esse negócio de grande tribulação não é um negócio bom, não. Então, como eu disse, e eu friso novamente, esteja na primeira chamada, que vai ser melhor. Concluindo, irmãos, para a gente aqui já acabar, porque o nosso tempo já está bem perto do fim. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Nós não preparamos, assim, às vezes você que é casado, você vai sair com a sua esposa ou você vai sair com a sua namorada, você vai lá, você se arruma, você bota uma roupa bonita, você se maqueia, as mulheres, você bota um perfume, você se prepara, você vai encontrar, vai sair com amigos, vai para o shopping, vai para um cinema, encontrar com amigos, você bota lá a sua roupa, você se veste, você se adorna. Nós precisamos estar vigilantes e ao mesmo tempo preparados. E aí eu não estou falando para encontrar com o Senhor de adorno físico, mas estou falando de adorno espiritual. Nós precisamos estar limpos, nós precisamos estar puros, nós precisamos estar imaculados, nós precisamos estar longe do pecado, nós precisamos estar o mais próximos possível da perfeição, porque nós não vamos estar perfeitos, mas nós precisamos estar adornados, esperando o noivo. Quando você vê um casamento, como é que a noiva entra? A noiva entra bonita, toda produzida, toda arrumada. O noivo está aqui esperando, arrumado também, mas o tchan do casamento é a noiva. Conosco vai ser ao contrário, com o Senhor. Nós somos a noiva. Precisamos estar linda, adornada, bonita, preparada, para quando o noivo entrar, para quando o noivo vier, para quando o noivo chegar para nos buscar, nos encontre preparada para estar junto com ele. Então nós precisamos estar vigilantes e preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita promessa. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Acrescentar alguma coisa? Pode falar, irmã Cátia. Irmãos, eu vi uma outra publicação também de uma menina que ela estava no hospital, entre a vida e a morte. E aí ela estava lá naquele aparelhinho, né, que mede a frequência cardíaca. Aí ela falou que uma pessoa veio falar com ela. E ela estava lá deprimida, não queria viver, queria morrer, aquela coisa toda, uma jovem, uma menina nova, 20 e poucos anos. E essa pessoa começou a conversar com ela. Por que você está assim? Eu estou triste, estou abalado, estou magoada, não quero mais viver, não tenho mais força, não sei o quê. Aí a pessoa perguntou para ela, você sabe o que é aquilo ali? Ela falou assim, sim, aquilo ali são meus batimentos cardíacos. Ela falou assim, não, olha só, aquilo ali é um resumo da sua vida. A sua vida tem altos e tem baixos. E você precisa aprender a conviver com os altos e baixos para que aquilo ali não fique linear e você morra.
A vida vai ter altos e baixos. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós não podemos estar sempre muito confiantes com os altos, porque dias de baixo virão na vida de todos nós. E depois que ela teve aquela conversa com aquela pessoa, ela chorou, se alegrou, pá, beleza. Aí entrou uma enfermeira no quarto. A enfermeira, ela falou assim para a enfermeira: ô enfermeira, eu queria depois que você me passasse o nome do médico que veio aqui no quarto, eu queria falar com ele, ele veio aqui falar comigo, me deu uma palavra tão bacana, aquilo acendeu meu coração, me consolou, me gerou uma nova expectativa, um novo ânimo. Aí eu falei assim: ô minha jovem, deixa eu falar um negócio para você, o médico não veio te ver ainda. Eu estou aqui fora aqui do seu quarto, desde que eu comecei meu plantão, não entrou ninguém aqui no seu quarto para falar com você. Ela entendeu que se não foi Jesus que foi lá falar com ela, foi uma aparição celestial, um anjo, que foi dizer para ela: ó, não queira morrer, só porque você quer morrer, pelos desestímulos da vida. A vida está aí, irmão, para ser vivida. Altos e baixos acontecerão na vida de todo mundo. O Senhor disse para mim e para você isso. Mas Ele falou assim para mim: tenha um ânimo, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo e com Ele nós podemos vencer o mundo. Não deixe, como nós lemos lá no início, na introdução da lição, não deixe que as tribulações, os problemas, as situações adversas desta vida tirem de dentro do seu coração a esperança e a certeza do céu, a esperança e a certeza da eternidade, porque nós fomos programados para a eternidade. É por isso que nós não lidamos bem com o fim, é por isso que nós não lidamos bem com a morte, porque a nossa programação não foi para morrer, a nossa programação Deus